Vem receber mais um pouco da luz de Deus para iluminar o teu entendimento? Eu vou fazer uma pergunta para você e eu peço a você para procurar a resposta em Jesus, tá bom? Então, a pergunta é: aonde foi que Jesus estabeleceu para os homens, os líderes, os pastores, celebrar essa ceia que hoje as igrejas celebram? Outra pergunta: aonde foi que Jesus ensinou e determinou que só os pastores é quem pode celebrar a ceia? Outra pergunta: quem disse que a ceia que Jesus e os apóstolos fizeram foi a ceia dentro desse princípio dessa ceia que os pastores fazem na igreja hoje? Rapaz, a gente precisa aprender a verdade, viu, irmãos? A gente precisa fazer o que Jesus disse, conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Vamos lá. Quem foi que estabeleceu essa ceia que os pastores fazem hoje na igreja, onde eles ensinam que só eles é quem pode dar essa ceia, que são maioral, e que toda regra para tomar a ceia, não é? Eles estabelecem. Quem ensinou isso? Aonde Jesus estabeleceu esse cerimonial que hoje os pastores fazem nas suas igrejas? Primeiro, vamos lá. O que foi a ceia que Jesus e os apóstolos ceiaram? Era um jantar, meu irmão. Era um jantar, era um momento de se alimentarem. Isso era feito dentro de uma celebração. Uma das celebrações que os judeus faziam para lembrar do livramento que Deus tinha dado a eles no Egito. E isso era feito anualmente. Hoje os pastores fazem ceia todo mês. Hoje eles estabelecem a ceia, só quem pode celebrar e dar a ceia é os pastores. Quem disse isso? Jesus não ensinou isso, tá? É por isso que eu digo, vá procurar aprender de Cristo. Vá procurar aprender o que Cristo ensinou. E seja prudente, vá ver se isso que os pastores estão ensinando a vocês é o que Jesus ensinou. Vamos falar sobre a ceia um pouco para ensinar você aqui, para levar a luz de Deus para iluminar o seu entendimento. Bem, hoje essa ceia que é celebrada dentro das igrejas evangélicas e de outras religiões, ela é tida como cerimonial, não é? Aonde as pessoas vão alcançar graça, vai ter comunhão, porque se não participar dali, não tem comunhão com a igreja, não está dentro, né, daquele mandamento que Jesus deu. Aonde Jesus mandou viver isso todo mês? Aonde Jesus mandou celebrar essa ceia que os líderes das igrejas, das religiões celebram? Aonde Jesus disse que só os pastores é quem tem que servir e celebrar a ceia? Quem disse isso? Aonde a ceia que os apóstolos tomaram era dentro dessa regra que as igrejas hoje, os pastores dão ao povo dentro das igrejas? Não, você não pode tomar ceia se tiver assim, se tiver assado, se tiver daquele jeito. Está entendendo? Primeiro, gente, vamos lá entender o que foi a ceia. O que foi a ceia que Jesus e os apóstolos ali fizeram naquele momento que Jesus serve? Era um jantar. Como eu estava dizendo, a ceia era uma celebração que Jesus colocou a ceia, que foi a Páscoa. A Páscoa era uma celebração, que era um memorial, onde os judeus, os israelitas, celebravam o dia em que foram libertos de uma terra que eram escravos, libertos do Egito. E Deus estabelece esse cerimonial perpetuamente para os judeus, tá? Não é para os gentios, não. Para os judeus. A nossa Páscoa é Cristo, o cordeiro que já foi morto, e a gente se alimenta dele, não dentro de igreja comendo um pedacinho de pão. A gente se alimenta de Cristo pela fé nele. Ele é o pão da vida. Aleluia, aleluia. Como é bom conhecer a verdade, irmãos. A gente não fica preso em mentira dos homens, que o povo fica escravizado, obrigado, como se fosse um meio para alcançar de Deus alguma coisa. Então vamos voltar para a Páscoa
dos judeus, israelitas, do povo de Israel. Então Deus mandou celebrar Páscoa para que o povo não esquecesse do que Deus fez por ele, de onde eles foram tirados e como eles foram tirados. E Deus, se você pegar Êxodo, capítulo 12, o versículo 1 em diante, você vai ver ali Deus estabelecendo esse cerimonial para o povo de Israel. Não é para quem é cristão em Jesus, para o povo de Israel. A Páscoa era celebrada, hoje os católicos celebram a Páscoa, né? Parece que eles são judeus israelitas, estão lá atrás, nem do Egito eles saíram. A Páscoa foi para o povo de Israel celebrar, para lembrar o livramento do Egito. Não, mas nós lembramos a libertação que Jesus deu. Não tem nada a ver. A Páscoa do povo de Israel com o cristão, em Cristo. Jesus não ensinou isso. Quem ensina essa ceia, essa Páscoa, não é? Esse cerimonial herético para o povo em Cristo viver, não é Jesus. Jesus não ensinou isso. Vamos lá. Aí os judeus, todo ano, não era todo mês, tá? Como hoje fazem. Todo ano celebravam a Páscoa. E como era celebrada a Páscoa? E o que era essa celebração? Era eles matar um cordeiro, pegar o sangue, não é? E queimar, e fazer outras coisas, e comer a carne. Eles comiam, era uma comida, era uma refeição. Era um memorial que se reunia a família, para que cada família israelita lembrasse do que Deus fez por esse povo, livrando do Egito. Isso era feito anualmente. Eles tinham que comer a carne. Não era uma celebração dentro de uma instituição, era nas casas. Não era dentro de igreja como hoje, era nas casas. A Páscoa era celebrada nas casas. Aí vem Jesus agora, lá em Mateus 26, Lucas 22, estabelece agora não mais a Páscoa judaica. Jesus não celebrou no dia da Páscoa como os judeus celebravam. Jesus celebrou com seus discípulos um jantar diferente, onde ele pegou o pão e o vinho para simbolizar a morte dele que seria feita, que aquele pão simbolizava o corpo de Cristo e aquele vinho simbolizava o sangue de Cristo que era derramado para a nossa expiação, para a remissão do pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê recebesse justificação. Todo aquele que nele crê. É para todos, mas só vai receber justificação quem crê nele. E aí Jesus estabelece agora aquele novo memorial. Mas Jesus não manda: Pedro, Paulo, vocês é quem vão celebrar, porque vocês são os pastores, são o maioral. Jesus não mandou. Jesus não mandou nem deixou essa regra que hoje dentro das igrejas evangélicas, das religiões, os líderes colocam. Não, só quem pode celebrar a ceia é o pastor. Só quem pode tomar ceia E a ceia não era isso que vive na igreja hoje. A ceia não era esse memorial, esse ritual pagão que vive o povo dentro da igreja todo mês. Era uma vez por ano. E a ceia não era esse cerimonial religioso dessa forma. A ceia era um jantar, aonde os discípulos se reuniram com Jesus e ali comeram, jantaram na hora do jantar, comeram, e ali Jesus mostrou o que ia acontecer através daquele simbolismo do pão, através daquele simbolismo do vinho. Aí Jesus não mandou a igreja viver isso perpetuamente. Deus ordenou ao povo israelita fazer isso perpetuamente. Jesus fez, não é? Jesus disse, tomou o pão, tomou o cálice e mostrou o que ia acontecer. Fazer isso em memória de mim. Jesus não mandou viver esse ritual dentro de igreja como hoje é vivido, dentro de um entendimento totalmente místico. Eles mistificam este culto, esse memorial. Os discípulos não estavam celebrando a ceia como hoje os pastores celebram, tá? A ceia não era esse ritual dentro de igreja. A ceia era um memorial. Era feito nas casas, era feito pelas famílias, era feito pelos irmãos. Está entendendo? E isso
Os judeus faziam uma vez no ano. Não tem nenhum canto na Bíblia dizendo todo mês você tem que ceiar. Se você não ceiar, não está em comunhão. Todo mês você tem que ir para a igreja para participar da comunhão do pão e do vinho. Senão não tem parte com Deus. É mentira isso, irmãos. Não, se você, hoje não pregam isso. Se você não ceiar, não tem parte. Não tem comunhão. É mentira, irmãos. Isso não existe. Essa regra hoje foi botada pelos pastores. Não só quem pode celebrar os pastores. Aí eu acho interessante, sabe, irmão? Olha como, se a gente começar a ser prudente e analisar as coisas, a gente vai ver o absurdo que o povo vive dentro desses caminhos mentirosos. Que não tem nada a ver com o que Cristo determinou para a gente, cristão, viver. Não siga a regra de homens dentro de igreja. Não seja devoto nem praticante de norma, de obrigação, de regra, de ritual, de cerimônia, de ninguém, de homem nenhum, dentro de nenhuma religião. Aí tem igreja hoje que se você for de outra igreja não pode ceiar com eles lá. Não é? Vamos mostrar dentro do ritual que eles vivem. Aí na hora de ceiar, aí tem aquela coisa vã. Olha, se alguém tem algum pecado, perdoe agora. Não existe isso, irmão. Não é perdoar ninguém naquele momento, é ter o coração puro para estar diante de Deus. Não é a partir de uma ceia. Não. Para você ceiar, tem que perdoar, irmão. Quem tem o pecado agora, olha que hipocrisia. Olha que coisa vã. Se vive dentro... Eu não via isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu não me voltei para as escrituras. Eu estava voltado para a vida de igreja. Quando eu passei a voltar minha atenção, minha dedicação, meu esforço, minha busca pelo conhecimento da verdade que é revelada nas escrituras, eu comecei a ver isso. É por isso que eu não vivo mais isso e prego contra isso. Para levar entendimento aos que estão presos na mentira. Olha que hipocrisia, na hora desse ritual, desse cerimonial formal, uma vez por mês, na ceia, eita, aí o pastor faz aquele movimento todinho, né? Emocionalista de santidade. Olha, irmãos, quem pegou o pão e o vinho antes de beber, de ceiar, se você tem alguma coisa contra seu irmão agora, peça perdão para ceiar, para estar em comunhão, para... Meu Deus do céu, que hipocrisia, que movimento religioso vã, que movimento tolo, irmão. Isso não tem nenhum sentido para Deus. Jesus não mandou viver esse ritual. Jesus não mandou você estar dentro de uma instituição ceando. Jesus não disse que quem tem que dar a ceia é o pastor. Só ele que dá a ceia. E você tem que ceiar entre si. Se vier outro irmão, mesmo que esteja na fé, não for dessa igreja, não pode ceiar. Tem igreja assim ou não tem? O ministério Assembleia de Deus tem um ministério radical, exclusivo, que parece que eles é o único povo de Deus que não é. Ele se denomina que nem os fariseus. Os fariseus eram um grupo que se denominava o principal, o mais santo. Se separava, se colocava em prioridade diante de todos os grupos. E todos eles estavam separados de Deus, na mesma miséria, distante de Deus, sem comunhão com Deus, seja fariseu, seja saduceu, seja escriba, hoje é a mesma coisa. Tem religião, um grupo religioso evangélico que se denomina o mais santo, o mais puro, o mais de Deus do que os outros. Está todo mundo nas trevas. Sem Jesus, você pode estar em qualquer igreja que tiver. Então a ceia não tem nada a ver com esse ritual que é vivido dentro das igrejas evangélicas, pelas religiões. Já no catolicismo é diferente, né? A hóstia que eles tomam lá, a ceia, é diferente. Nas igrejas evangélicas já tem outro padrão. Meus amados irmãos, saiam desses movimentos, saiam do meio deles, saiam dessa direção, dessa vida escravizatória, desse sacrifício de tolo, dessa formalidade religiosa vã. Vão conhecer a verdade e viver uma vida com Deus verdadeira aqui, ó, no entendimento, pelo conhecimento do Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina a tua mente, o teu conhecimento para a vida verdadeira com Deus. Jesus não fez essa ceia que os pastores fazem. Era um jantar, era uma alimentação verdadeira ali. Não era um pãozinho, um vinho. Ali foi uma situação que Jesus fez com os apóstolos para mostrar a eles agora. Interessante, irmão, é que Jesus, ele não celebrou mais a Páscoa como os judeus celebravam. Ele estabeleceu agora aquele momento de jantar para mostrar aos seus discípulos, dentro de um simbolismo, o que ia ser feito por ele e por nós.
Ele ia entregar a vida dele por nós, o sangue dele seria derramado por nós. Não é para você viver num ritual religioso, naquela emoção, naquela hipocrisia de perdão, de santidade. Só perdoa quando vai tomar ceia. Tu tem que viver com teu coração puro, todo dia, toda hora. Não é só na ceia uma vez por mês, não. É muita hipocrisia que o povo tem vivido dentro das igrejas evangélicas. Meus amados irmãos, para finalizar, essa ceia que você toma hoje, pensando que está se enchendo do poder de Deus, e o povo faz um misticismo, né? Tem gente que diz, eita, estou sentindo, que alegria, como é gostoso tomar ceia, a presença de Deus é tremendo. Meu irmão, como o povo está perdido de Deus, sem entendimento, levado por movimentos emocionais, levado por movimentos vãs, e tudo dentro de uma mentira de que Deus está ali, é presença, é forte. É não, irmão. A presença de Deus não é dentro de nenhum ritual, nenhum cerimonial, não, irmão. A presença de Deus é na vida do pecador que se converte a Jesus e passa a andar com sinceridade, guardando, priorizando a sua vida na palavra. Não é dentro de igreja, de nenhum ritual, nem sacrifício, irmão. Aí o povo hoje ensina, tem que tomar ceia, senão não tem comunhão com a igreja de Deus, senão não participa do momento que Jesus determinou a quem? Pegam lá aquela parte lá, de Mateus 26, quando Jesus faz aquela janta e diz aos apóstolos, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que beber e comer, é na janta dos judeus que viviam aquilo, é na hora que eles fossem se alimentar, dentro daquela celebração, no período da Páscoa judaica, que eles não iam mais celebrar a Páscoa, como o povo celebrava na lei, ele agora tinha que celebrar aquela janta entre os irmãos, lembrando que o pão foi Cristo que deu a sua vida por nós. Ele é o pão da vida. O sangue foi o sangue de Cristo que foi derramado para remir os nossos pecados. É o sangue dele que purifica os nossos pecados e nos leva em comunhão com Deus. Não é um ritual. Jesus vai dizer, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele não está falando de tomar ceia aí não, irmão. Ele não está falando nesse sentido não. Está falando de quem não tiver com a sua vida de fé pelo sacrifício que ele fez, não tem parte com ele e não pode chegar a Deus. Tão simples para quem busca o conhecimento do Evangelho. Tão difícil entender para quem está nas trevas, sendo guiado pelo sistema religioso, igreja, pelas regras, pelas normas, pelos movimentos cerimoniais, pelas ordenanças de igreja dada pelos líderes, os pastores. Quantas mentiras, irmãos, os pastores têm colocado há décadas para o povo viver como verdade de Deus. Quantas mentiras o povo tem vivido como se fosse meio de comunhão com Deus. Tem que ir para a ceia, tem que ser batizado, tem que estar no culto para adorar a Deus, tem que buscar a Deus, tem que ir para a obra de Deus, tem que estar na casa de Deus. Meus irmãos, tudo isso não tem nenhum princípio bíblico. Nada disso é princípio do Evangelho. O Evangelho não ensina isso, amém? Se você quiser aprender mais, vá buscar conhecer a verdade que liberta, que é Cristo. Aprenda de Cristo. Vá ler os evangelhos, as cartas apostólicas em oração, para que o Espírito Santo, se estiver em você, abrir o seu entendimento, porque você não vai ter a revelação, nem a iluminação do evangelho, se não for pelo Espírito Santo. E para você ter, tem que estar em Cristo, convertido, arrependido. Não é dentro de igreja, na formalidade de oração, dentro daquele mecanismo, dentro daquela formalidade, no ritual religioso. É em Cristo, com o coração verdadeiro e convertido, com a vida entregue a Cristo, vivendo a palavra dele, não vida de igreja. Amém?